A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Reis, capítulo 7. O título do capítulo é Salomão edifica um palácio. Santo é Jesus Cristo. Então, este capítulo aqui, ele não tem muitas lições para nós. Então, eu vou fazer apenas a leitura e um trecho ou outro que tem alguma informação importante para a gente, tá bom? Mas é um capítulo grande, então a gente vai fazer apenas a leitura. Amém? Já o capítulo 8, a gente vai fazer um estudo mais completo, porque tem bastante lição importante para nós. Amém? Então vamos começar essa leitura com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, abram suas Bíblias, 1 Reis, capítulo 7. Quem sentir, acompanha a leitura comigo. Amém? Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Então nesse primeiro verso aqui, ó, já tem uma informação interessante para nós. A casa do Senhor demorou 7 anos para se fazer, né? Já o palácio de Salomão, 13 anos. Aqui, quando a gente faz essa leitura, dá a impressão de que Salomão dava mais importância para si mesmo do que para Deus, né? Porque a casa dele, ele demorou 13 anos para fazer. E foi uma construção maior, mais detalhada do que a casa de Deus, que demorou 7 anos. Amém? Só que a gente vê que não é assim que funciona. Deus, ele quer que você prospere, Deus quer que você cresça, Deus quer que você faça a sua vida, que você seja luz e que através de você, Deus vai ajudar muitas pessoas, né? Salomão, Deus deu sabedoria para ele, ele edificou o seu palácio, ele deu emprego para muitas pessoas, sustentou muitas famílias, né? Através da sabedoria que Deus deu para ele. E ele colocou Deus em primeiro lugar, porque ele fez o templo de Deus primeiro, para depois ele fazer as coisas para ele, né? Então seja assim nas nossas vidas. Façam tudo primeiro para Deus. Você recebeu o seu salário, faz uma oração, separa as primícias para você dar no seu dízimo, na oferta na tua igreja, ou para você ajudar uma família carente, amém? Assim você está dando o seu melhor, colocando Deus em primeiro lugar, amém? Dedique as primeiras horas do dia para fazer uma oração ao teu Senhor, Santo é Deus. Salomão procedeu dessa maneira. Depois, o resto do dia, vida que segue. Você pode fazer suas coisas, você pode crescer, pode trabalhar, pode estudar, amém? Então, aqui, Salomão ele não está desmerecendo Deus, colocando a casa, ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele fez primeiro o templo de Deus e depois a sua casa. Só que a casa de Salomão, ele demorou mais tempo para fazer, amém? Todo mundo entendeu, né? Verso 2. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas, de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente da outra janela, em 3 ordens. Olha só como ele aproveitou. Ele colocou uma janela de frente para outra, para iluminação. Quando chega a certa hora do dia, iluminava todo o interior da casa, né? Então ele era um bom arquiteto também, né, Salomão, né? A sabedoria dele é em todas as áreas. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas, de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de oleira, semelhante a este. Também para o filho de Faraó, para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas de cedros. E era o pátio grande em redor de 3 ordens de pedras,
lavradas com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercara cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas de 5 côvados. Era a altura de um capitel e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia, para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras, em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs enfileiradas em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. Esses nomes Jaquim, o significado dele está escrito, ele estabelece, né? Então o nome de uma coluna era Jaquim, ele estabelece. E o nome da outra coluna é Boaz, que significa nele a força. Então Salomão ele estava colocando nessas 2 colunas um símbolo, reconhecendo que Deus que deu condição para ele construir aquele templo, né? É o Senhor que estabeleceu ele como rei para fazer aquele templo, e Deus que dá a força para ele administrar toda aquela obra e se tornar rei de Israel e julgar Israel. Amém? Então isso aqui é um reconhecimento de Salomão ao poder de Deus e a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Né? Então seja grato, né? Quando Deus te der uma posição de autoridade, que você estiver liderando as pessoas, nunca se esqueça que foi Deus que te colocou lá, tá bem? Verso 22. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra, borda redonda ao redor e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. Esse mar de fundição aqui é bem bonito, hein? Até a Igreja Universal lá, que fez uma réplica do Templo de Salomão, fez um mar de fundição, tá bem bonito, tá? Se vocês quiserem pesquisar na internet para ver como é que era esse mar de fundição, vocês vão achar as fotos, tá? É só escrever lá, mar de fundição, Templo de Salomão. Vai ter várias imagens para vocês verem que bonito que é essa obra aqui que ele fez, né? E por baixo da sua borda, em redor, havia botões que a cingiam. Por 10 côvados, cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidos na sua fundação. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. Então esse mar aqui de fundição, né, esses bois que ficavam embaixo, eles ficavam cada um olhando para uma direção, né? Por que ele escolheu bois para colocar debaixo desse mar, né? Porque eram sacrifícios que eram levados ao templo, né? Então, o que ele está querendo dizer com essa imagem de fundição que ele fez aqui, né? Que aqueles sacrifícios, eles iam expiar os pecados de todas as direções, de toda a terra, né? Santo Deus, toda pessoa que se arrependesse e fosse levar lá um sacrifício para o sacerdote no templo de Deus, seria perdoado, né? E esse mar é o mar do esquecimento. Está escrito na palavra de Deus que todo pecado nosso, quando a gente se arrepende, nosso Senhor ele nos perdoa e todo o mal que nós fizemos é lançado no mar do esquecimento. Amém? Isso aqui é bonito demais. Verso 26. E a grossura
era de um palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo, ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sob as cintas que estavam entre as molduras, havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros, fundidos da banda de cada uma das junturas. Então essas pias de bronze era para fazer os rituais de purificação para entrar no templo, né? Para os sacerdotes entrar no templo eles tinham que lavar, né, as suas mãos, ou lavar alguns utensílios para poder entrar, para ser usado no templo, né? Era usado essas pias de bronze para purificação, amém? Que simboliza o batismo, né? Todos nós somos sujos do pecado. Quando reconhecemos nosso Senhor, nós vamos ao encontro dele. Quando você vai na igreja, quando você escuta a palavra de Deus, você se batiza, você nasce de novo, você é purificado. Aí você pode trabalhar para o reino de Deus, Santo Jesus Cristo, entrar no lugar santo, no santo dos santos, né? Santo é Deus. Então é isso que simboliza essas pias, é o batismo, purificação, limpeza, nascer de novo, tá bom? E os 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era da obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e seus cambos, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nos seus cintos lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e juntaram em redor. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cobriam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 casas à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e os 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, né? E 12 bois, né? 12 apóstolos, 12 os filhos, 12 tribos de Israel, né? Santo Jesus Cristo. Então tudo simbólico que o rei Salomão colocou no templo, né? E os caldeirões e as pás e as bacias e todos estes vasos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brumido. Na planície de Jordão, o rei os fundiu. Em terra, lamenta. Então, Sucote e Zartã. E deixou Salomão de pesar todos os vasos pelo seu excessivo número. Nem se averiguou
o peso do cobre. Então ele tinha tanto cobre lá que ele nem se preocupou em pesar, né? Porque o cobre lá para ele era como se fosse madeira, como se fosse coisas sem valor, né? Como se fosse um material comum, né? Então ele só contava o ouro e a prata, né? O cobre para ele, ele nem contava, porque tinha em abundância lá, né? Também fez Salomão todos os vasos que caminham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre o qual estavam os pés da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os espevitadores também de ouro, como também as taças, e os apagadores e as bacias, e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as colseiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os vasos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Santo é Jesus Cristo. Então, além de todo o ouro que ele conseguiu no comecinho do seu reinado, ele também trouxe todas as conquistas e todos os tesouros que seu pai Davi conquistou nas suas batalhas, né? E levou tudo para a casa do tesouro, lá na casa do Senhor, amém? Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente tem que ter um bom relacionamento com nossos pais e os nossos pais eles têm uma preocupação de deixar herança para os filhos, né? Então aqui o Davi ele deixou uma boa herança para o Salomão, né? A herança mais importante, a fé em Deus, né? O Salomão ele viu o pai dele sempre com fé e isso foi transmitido para ele. E ele na sua fé pediu sabedoria a Deus, Deus deu sabedoria para ele e agora ele está usufruindo das bênçãos que Deus deu através da sua fé em Deus, né? Deus respondeu a sua oração e ele está aqui nessa prosperidade toda aqui, amém? Então, deem valor a todo o trabalho dos seus pais que eles deixam para vocês, tá? Porque o Davi teve que lutar muito para conquistar todo esse tesouro, né? E o Salomão, ele tá pegando tudo de mão beijada, né? Amém? Santo é Jesus Cristo. Então dê valor. O Salomão foi grato ao seu pai, grato a Deus e está aqui exercendo o seu reinado. Ele vai exercer o reinado dele com muita sabedoria por muitos anos. Só no finalzinho da sua vida que ele vai se corromper, né? Mas ele vai se arrepender e Deus vai perdoar ele e vai dar tudo certo no final, né? Mas é assim, sejam gratos a Deus em tudo, amém? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de vocês, glória a Deus por mim e pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo que vive e reina para todo sempre, amém.